Leitura do livro de minha autoria, Quebra da Maldição Hereditária, agora capítulo 6, a bênção e a maldição. Sabemos que o desejo de Deus é nos abençoar, porém com a contaminação do homem através da prática do pecado, o juízo de Deus sobre a desobediência precisa ser aplicado. Em Deuteronômio 11, o Senhor declara que coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção como resultado da obediência e a maldição como consequência da desobediência a Ele. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir os outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Deuteronômio 11, 26 a 29. Aqui a razão principal desta exposição de Deus, da bênção e da maldição, está baseada no perigo do homem se desviar do caminho para seguir outros deuses, ou seja, falsos deuses. Pois só o Senhor é Deus e fora dele não há outro Deus. O foco central da maldição, então, está na troca que o ser humano faz deixando de seguir o verdadeiro Deus para ouvir falsos deuses, doutrinas de demônios. No versículo 1 do capítulo 11 de Deuteronômio, Deus já tinha deixado claro a única opção legal para o homem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Aqui ele fala de juízos e uma das aplicações do juízo de Deus se faz através da maldição. Para ser relatada ao povo a bênção e a maldição, foi escolhido o local onde há a separação entre duas montanhas na parte central da Palestina. A aproximadamente 1000 metros de altura, aos dois lados de Siquém. São o Monte Gerizim, escolhido para representar a bênção, e o Monte Ebal, escolhido para representar a maldição. Em Deuteronômio, capítulos 27 e 28, temos a descrição das causas de maldições. Em Deuteronômio 27, versículo 12, o Senhor, nosso Deus, ordena que esses estejam sobre o Monte Gerizim, para abençoar o povo, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E no versículo 13, o Senhor ordena que esteja sobre o Monte Ebal para amaldiçoar o povo, 6 tribos de Israel, Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. O versículo 15 fala do relacionamento com Deus. Maldito homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. O versículo 16 fala do relacionamento com a família e deixa clara a existência da maldição da desonra aos pais. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Os versículos 17 ao 19 falam de relacionamentos sociais. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Os versículos 20 ao 23 falam de relacionamentos sexuais. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, portanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com um animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Os versículos 24 e 25 falam de práticas de violência. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. E o versículo 26 fala da desobediência à palavra do Senhor. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Observamos a seguir no capítulo 28 de Deuteronômio a descrição detalhada das bênçãos e das maldições. São 12 versículos que relatam as bênçãos, do 3 ao 14, e 53 versículos que descrevem as maldições, do 16 ao 68. E dentre eles a descrição clara de maldições hereditárias. Contudo, Deus ainda enfatiza o seu desejo de abençoar o ser humano. Isso fica claro mais uma vez em Deuteronômio capítulo 30, nos versículos 15 ao 20. Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o seu coração se desviar
e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passado o Jordão, para a possuires. Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. É interessante perceber a insistência de Deus na orientação ao homem na escolha do bem, ou seja, da bênção. Porém, pelo que se vê dia a dia, no dia a dia das pessoas, muitas vezes a escolha é feita pelo mal, pela maldição. No versículo 19 fica clara a consequência que vem sobre os descendentes. O Senhor fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando a escolha dos nossos antepassados foi pela obediência, trouxe como fruto a bênção hereditária. Mas, infelizmente, quando a escolha foi pela desobediência, trouxe como consequência a maldição hereditária. Muitos vivem ainda sob esta influência, cercados de obstáculos e dificuldades, não conseguindo alcançar o nível de vida em abundância trazida pelo Senhor Jesus. Nesses termos fica aplicada a lei da herança, aquilo que herdamos dos nossos antepassados a nível espiritual. Fato é que, com raras exceções, o ser humano escolhe o caminho da destruição, do pecado, da transgressão e da iniquidade. E assim as consequências vêm. Vejamos também este texto da palavra de Deus. Fiquem órfãos dos seus filhos e viúvas, sua esposa andem errantes dos seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Salmo 109, 9 e 10. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais e não se apegue ao pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração. Para os entregar à morte, amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Salmo 109, 14 a 19. Fica mais uma vez claro que o pecado dos pais afeta os seus filhos de geração em geração. Êxodo 20, verso 5, Lucas 19, 41 e 44. No versículo 14 do Salmo 109, vemos a citação de que a iniquidade de seus pais está na lembrança do Senhor. A iniquidade está intrinsecamente ligada ao mundo espiritual das trevas. É ali onde o diabo conecta as maldições que vêm dos nossos antepassados. Nesta mesma área, arraigam-se as bases legais de enfermidades que se transferem de pais a filhos e a netos. É onde se encontra a legalidade de Satanás para roubar, oprimir, o que será um constante obstáculo para receber a plenitude das bênçãos de Deus. Esta é a principal porta que o império do diabo tem sobre a vida do ser humano, crente ou incrédulo. É através da iniquidade que o maligno vai permear o coração do homem para colocar nele todo tipo de desejos perversos e pecaminosos. Isso se chama concupiscência. A herança do pecado foi transmitida e agora vai corromper a alma para que esta comece a desejar fazer o mal. Será uma força irresistível e que, em muitos casos, arrastará pessoas aparentemente boas para cometer pecados abomináveis. A iniquidade está registrada no DNA espiritual de todo ser humano. A iniquidade impregna o espírito do ser humano no instante em que o embrião é concebido. É nesse momento que toda essa informação da herança espiritual da maldade se estabelece nele. A iniquidade é um cordão espiritual torcido e para defini-la, de alguma maneira, é onde vão sendo gravados todos os pecados do homem, que será a sua herança nas gerações seguintes, é onde fica gravado todo o legado torcido e pecaminoso que o homem entregará a seus filhos. Esses, por sua vez, torcê-lo-ão ainda mais com seus próprios pecados e entregá-lo-ão como uma mensagem de maldição à geração subsequente. Dela brotam os desejos mais perversos que levam o ser humano a estar escravizado pelo pecado. Essa transferência vem dos pais que receberam as maldições dos seus antepassados. Todo ser humano nasce com esse registro de iniquidades. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Jeremias 17:1. Fica claro o
o fato de que todo ser humano traz em seu DNA espiritual as marcas da iniquidade, o acúmulo da maldade que é trazido como herança adquirida de seus pais, as quais já traziam de seus antepassados, os quais já traziam de seus antepassados. O antídoto eficaz para extirpar esse registro é a quebra de maldições hereditárias, através da apropriação da obra vicária substituta consumada na cruz do Calvário em Jesus Cristo de Nazaré. Pecados repetitivos, vícios, costumes e até comportamentos se manifestam como reflexo da existência do registro destas maldições presentes no ser humano. Uma pessoa passa a fazer exatamente o que seus pais fizeram ou faziam de errado, praticam os mesmos pecados. E estes, certamente, foram praticados por seus antepassados. Temos que tratar disso como algo espiritual, extirpar este mal desde a sua raiz. Lembro-me de uma ilustração que foi muito comentada há alguns anos atrás. Uma mulher convida pessoas amigas para um almoço em sua casa e na hora em que se servia a refeição, ao colocar a peça inteira da carne assada sobre a mesa, corta um pedaço de cada lado desta carne e o separa para jogar fora. Os convidados ficam admirados com aquela atitude dela. Uma das amigas se encoraja e faz a pergunta: por que você fez isso? Ela responde: não sei, minha mãe sempre fazia isso. Assim, esta mulher liga para sua mãe para saber dela o porquê daquela atitude. Esta lhe responde que não sabe, pois a sua avó já fazia isso porque via a sua bisavó fazendo, e assim ficaram sem saber o porquê daquilo, e o costume foi seguindo as gerações. Da mesma forma, é muito comum as pessoas terem atitudes pecaminosas repetitivas, também sofrerem com doenças e enfermidades, dificuldades sempre presentes em certas áreas, comportamentos temperamentais e até o que chamam de personalidade difícil. O pior é que consideram isso normal, quando não é. Quantos prejuízos vivem e nem sequer consideram ser isto algo espiritual e que precisa de uma solução. Assim são as maldições hereditárias. As pessoas não as enxergam e vivem com os embaraços que elas trazem, como se fosse algo natural. Mas elas estão presentes, trazendo os seus sinais. É como uma parede invisível aos olhos naturais, mas que está ali e cada vez que a pessoa tenta passar, bate naquela parede. Estas maldições estão presentes, mesmo que não sejam vistas, e precisam ser confrontadas e quebradas em nome de Jesus Cristo.